Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, "A hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá." Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Anos atrás, eu assisti a uma entrevista com o astro do rock britânico Sting, na qual o entrevistador exibiu um clipe de uma entrevista que havia sido feita alguns anos atrás. Naquela oportunidade, Sting estava expressando sua crença de que todo homem é uma ilha e de que todos somos criaturas solitárias. E o que fazemos de uma forma pessoal e que nossas ações não impactam ninguém, etc, etc. E então, em uma clara tentativa de colocar o cantor em uma situação vexatória e fazê-lo se sentir tolo, o entrevistador exibiu um clipe de uma entrevista mais recente, na qual Sting declarou sua crença atual de que todos estão conectados e somos todos parte de um todo universal. Com um sorriso amarelo, o repórter perguntou-lhe sobre sua mudança de crença. Em vez de ficar envergonhado, Sting aleatoriamente deu de ombros e disse: "Bem, isso mostra que estou pensando, estou estudando e estou aprendendo. Isso não mostra que mudar suas crenças prova que você não está buscando novas ideias." E o programa de hoje, Decodificando o Apocalipse. Se você acompanha a WLC há algum tempo, você já sabe que uma das nossas maiores áreas de estudo e interesse tem sido as profecias. Tivemos muitos artigos, vídeos e programas de rádio sobre vários aspectos da profecia e o que tudo isso representa para a geração do tempo do fim. Assim, talvez ninguém esteja mais surpreso do que nós que, ao estudarmos mais e mais, foi-nos possível chegar a novas evidências que apoiam muitas das profecias que acreditávamos, que ainda eram futuras, mas que, na verdade, já foram cumpridas. Olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos ligados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor às pessoas em sua forma prática e como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. Cobriremos nos próximos episódios todos os aspectos dessa mudança que nos redescobrimos no tocante ao que cremos como sendo a verdade. Mas hoje eu pedi ao Will Santos para nos dar uma visão geral de como devemos interpretar o livro do Apocalipse quando há tão poucas profecias ainda a serem cumpridas. No passado, nos concentramos nas trombetas e nas 7 últimas pragas. Agora, muitos cristãos criaram grandes estruturas teológicas e pintaram cenários horrendos ao especular sobre a marca da besta, entre outras coisas afins. Assim, como devemos entender o Apocalipse se a maioria dessas profecias já foi cumprida? O Will vai lançar alguma luz sobre isso para nós no programa de hoje. E depois, em nosso quadro da Caixa de Mensagens Diárias, o Will responderá a uma pergunta sobre onde originou-se a ideia de um sábado lunar e se esta é uma fonte confiável. E por último, teremos a Laura Lee com mais uma promessa sobre o zelo de Yahuwah como o amigo de todas as horas. Will, o tempo é todo seu. Obrigado, Chris. E você sabe o que é um oxímoro? Claro que sei. É quando duas palavras que se contradizem aparecem na mesma frase. Por exemplo, crueldade meiga ou uma felicidade melancólica. Todos esses exemplos são oxímoros. É basicamente uma contradição de princípios.
Para a maioria dos cristãos, inclusive eu, o livro do Apocalipse tem sido uma contradição de princípios. Quando pegamos praticamente qualquer Bíblia e abrimos no livro do Apocalipse, nós veremos que este livro tem um dos nomes mais longos, se não o mais longo, comparado a qualquer livro da Bíblia. O nome é Revelação de Jesus Cristo a João. E o que é uma revelação? O ato de tornar conhecido algo que era secreto. É contar ou revelar algum fato previamente desconhecido. E ainda assim, converse com qualquer crente que já tentou ler o livro do Apocalipse e todos dirão que é um livro difícil de entender. Esse livro é cheio de simbologia e os cristãos não conseguem chegar a um acordo sobre quais partes devem ser tomadas literalmente e quais devem ser interpretadas metaforicamente. É realmente difícil de entender o livro do Apocalipse. Ele está no mesmo nível de Daniel como um dos livros das Escrituras que é mais difícil de entender. Eu diria que é mais difícil do que Daniel. Pelo menos, em Daniel, temos o anjo Gabriel que aparece e interpreta as visões para ele. E não temos isso no Apocalipse, mas eu não diria que esse livro seria uma revelação. Isso é porque somos leitores do século XXI. Falta-nos muito do conhecimento que o público de João no primeiro século tinha. O livro do Apocalipse requer bastante conhecimento por parte de seu público. Fato esse que os crentes do primeiro século tinham. E os crentes de hoje? Creio que nem tanto. Sim, podemos até ler todas suas palavras que foram traduzidas para o português. Mas e para realmente entender o que elas significam? É como ler um texto em outra língua. Bem, em um sentido muito real, esse livro parece isso mesmo, ou seja, é a linguagem da simbologia, pois se você não sabe o que os símbolos significam, você não terá sorte em descobrir qual é a mensagem que João está tentando transmitir. E não esqueça que naquela época o Império Romano pagão era muito forte e os crentes estavam sendo perseguidos incansavelmente. O próprio João foi sentenciado a ser fervido em um tacho de óleo, o que milagrosamente sobreviveu pela graça de Iá. Mas naquele período, as autoridades suspeitavam de qualquer mensagem dispersa entre os crentes, que já estavam em fuga de insurreição. Ao ocultar suas mensagens por trás do simbolismo, Yahweh foi capaz de dar instruções autônomas para os crentes em toda a Ásia Menor e no Levante. E como devemos decodificar a mensagem de João? O que eu quero dizer é que o próprio nome do livro nos diz que Yahweh quer que saibamos o que significa. É para ser uma revelação. E como entendemos quando lemos sobre os 4 cavaleiros, as taças da ira e as bestas que surgem do mar? Porque você tem que concordar comigo, Will, que é realmente complicado entender tudo o que esse livro contempla. Para decodificar o Apocalipse, como você disse, precisamos atingir o conhecimento que o público-alvo de João tinha. É fácil presumir que eles eram, em sua maioria, camponeses e sem estudo, assim como presumimos que os discípulos também eram pescadores, que não haviam frequentado uma escola. Mas havia uma área em particular na qual todos eles eram muito bem versados, que era no conhecimento das Sagradas Escrituras, ou seja, somente o Velho Testamento. E não é que eles tivessem as Escrituras à sua disposição, assim como uma cópia para carregar consigo. Mas toda semana, o Antigo Testamento era lido nas sinagogas em todo Israel. Era muito comum que as pessoas memorizassem grandes trechos das Escrituras do Antigo Testamento. Lembro-me de ter lido uma vez que Paulo, como membro do Sinédrio, teria memorizado todos os 5 livros de Moisés, a fim de que fosse considerado elegível para se juntar ao Sinédrio. E podemos ver isso em seus escritos. Quando lemos os livros de Paulo, percebemos que eles estão cheios de citações do Antigo Testamento. Agora, ele não menciona o capítulo e o versículo como fazemos nos dias de hoje, pois os livros da Bíblia foram divididos em vários capítulos e versículos tempos depois. Os bizantinos adicionaram subtítulos no século V, mas foi somente por volta de 1227 da Era Comum que Stephen Langton, o arcebispo de Canterbury, adicionou novas divisões de capítulos como temos em nossas Bíblias hoje. E podemos ver o vasto conhecimento de Paulo sobre o Antigo Testamento pela frequência com que ele o cita. E ele não é o único que faz isso.
Judas cita extensivamente o livro de Enoque, que, embora não esteja em nossas Bíblias modernas, foi aceito como inspirado pelos primeiros cristãos. Você o aceita como um livro inspirado, Will? Sim, com certeza. Meu ponto é que, se quisermos entender a mensagem do livro do Apocalipse, temos que entender o Antigo Testamento. Temos que voltar e estudá-lo primeiro, e lá encontraremos os símbolos usados no Apocalipse bem pormenorizados. Veja, os crentes do primeiro século não tinham acesso a uma quantidade exorbitante de escritos que temos hoje. Não havia livros digitais ou audiolivros, bem como filmes, mas eles tinham as escrituras. A ferramenta mais útil para decodificar o Apocalipse não são os sermões no YouTube, não é um último livro sobre elucidação bíblica ou as ferramentas de estudo da Bíblia mais bem elaborados que sejam, mas é a própria Escritura. Você quer entender o Apocalipse? Você precisa conhecer, e eu quero dizer realmente conhecer o Antigo Testamento, pois é onde você encontrará os símbolos elucidados e, uma vez que você os conhece, tudo fica mais fácil de compreender. Tenho um amigo que tem doutorado em divindade. Quando ele estava na faculdade, ele pôde fazer uma aula sobre o Apocalipse com um respeitado estudioso do Novo Testamento. No primeiro dia de aula, o professor disse aos alunos: "Vou lhes dizer agora mesmo como tirar uma boa nota na minha aula. É o seguinte, leiam o livro do Apocalipse. Quando vocês terminarem, leiam novamente. Não vou dar a vocês muita tarefa de casa, mas a maior parte da sua nota virá do que vocês tirarem nas provas. Usem esse tempo para ler o Apocalipse. Conheçam-no como a palma da sua mão e vocês tirarão excelentes notas." E o que aconteceu? Bem, chega a hora da primeira prova e meu amigo passa horas e horas dando uma olhada em suas anotações. Ele não seguiu as orientações que seu professor lhe havia dado e não leu o Apocalipse como indicado, em virtude de que ele tinha outras matérias para estudar e, como o seu professor do Novo Testamento havia deixado a classe sem muitas atividades, ele resolveu gastar mais tempo em suas outras tarefas de casa. Ele revisou suas anotações por diversas vezes e, ao chegar o dia de seu primeiro teste, ele foi um fracasso. Ele não tirou uma nota vermelha, mas foi por pouco. Ele não se saiu muito bem em sua prova. Depois disso, ele decidiu que, se quisesse passar naquela matéria, talvez devesse tentar fazer do jeito que o professor havia recomendado. E foi isso que ele fez. Ele reservou um tempo todos os dias para ler o livro do Apocalipse. Ele terminava e o começava de novo. Ele lia várias vezes e, no final, acabou tirando uma nota muito alta no seu segundo teste, assim como um conhecimento muito profundo desse livro. Isso é muito bom. É isso que precisamos fazer com o Antigo Testamento se quisermos entender o livro do Apocalipse. A Bíblia em si é a ferramenta mais importante que você pode usar para decifrar as essências contidas no Apocalipse. Bem, isso é que é deixar a Bíblia interpretar ela mesma, ou seja, deixar que a Bíblia seja seu próprio guia. Exatamente. E você quer saber o que significa a mensagem de João no Apocalipse? Se sim, você precisa concentrar sua atenção em estudar e se aprofundar no conhecimento desse livro, como faziam nossos irmãos no primeiro século, e então tudo começará a fazer sentido. Não há atalhos que te levem a conhecer profundamente esse livro. Você precisa conhecer o Antigo Testamento e, uma vez que o conheça, você terá ferramentas necessárias para decifrá-lo. Deixe-me provar isso para você, Chris. O livro do Apocalipse tem um total de 404 versículos. E dentre este universo, quantas referências você acha que há que se reportam a passagens do Antigo Testamento? Eu não sei quantos. Chute um número. Não sei. Talvez 100, 150? Talvez 500? Você está falando sério? Bem, os estudiosos não concordam realmente com um número exato, pois depende de como você conta, mas todos concordam que há pelo menos 500 referências do Antigo Testamento contidas nesse livro. Incrível, isso é, em média, mais de uma por verso. Legal, Will. Vamos fazer uma pausa rápida e quando retornarmos, talvez você possa compartilhar algumas dessas referências conosco. O que você acha? Sem problemas. Não sai daí, caro ouvinte, que voltamos já já! Um dos desafios de compreender uma nova luz sobre a verdade é reconciliar crenças aparentemente contraditórias. Por exemplo,
A Bíblia é clara ao dizer que há apenas um Deus verdadeiro, que é Yahweh. Ele é apenas um, e não um Deus 3 em 1, que é o próprio Yahweh. Mas, e que lugar ocupa o Espírito Santo? Porque, na verdade, as Escrituras se referem a um Deus Espírito Santo. E se ele não é uma terceira pessoa da divindade, quem ou o que ele é? É uma pergunta que faz sentido e que todo crente deve saber a verdade como ela é. Se você quiser saber mais, ouça o programa de rádio da WLC número 13, intitulado Espírito Santo, o Sopro de Yah. Mais uma vez, é o programa de número 13, Espírito Santo, o Sopro de Yah. E os programas publicados anteriormente podem ser encontrados em nosso site no www.worldlastchance.com/português. Descubra o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, quem ele é e qual o papel que ele desempenha. Ouça hoje o programa Espírito Santo, o Sopro de Yah. Você conhece alguém que é amante de filmes e artes, Chris? Alguém que, não importa as circunstâncias, sempre vem com uma fala de algum filme que ela assistiu? Ah, sim, meu cunhado é um desses. Não importa o que esteja acontecendo, ele sempre consegue de alguma forma vir com uma dessas falas. E normalmente são hilárias. De certa forma, João me lembra uma dessas pessoas, exceto que ele é um amante do Antigo Testamento. Seus escritos no Apocalipse literalmente estão carregados com referências ao Antigo Testamento. Mas em vez de citações reais como Paulo faz, suas referências são tipicamente mais sutis. Elas são frases e algumas vezes apenas palavras soltas dentro de um determinado cenário que podem ser alusões e símbolos. João esperava e espera que seu público esteja tão familiarizado com o Antigo Testamento quanto ele. Foi aqui que falhamos no passado. Você quer entender o Apocalipse? Então você precisa conhecer profundamente o Antigo Testamento. Você pode nos dar alguns exemplos como o dragão? Ele aparece pela primeira vez na queda, em Gênesis 3. E as taças da ira. Você encontra uma correlação clara com as pragas do Egito. O Egito passou por 10 pragas, e Apocalipse fala das 7 últimas pragas, mas a correlação está lá. E a besta que emerge do mar? Para mim, tem tudo a ver com o livro de Daniel. E é realmente de lá que ela surge. E é assim que também sabemos que os mares representam muitas nações, línguas e povos. E os 4 cavaleiros? Eles têm uma ligação direta com o livro de Zacarias. Sério? Que incrível! Um estudioso do Novo Testamento que se debruçou em conhecer o Apocalipse fez uma declaração que sempre achei muito intrigante. Ele disse, abre aspas, todos os livros acabam de alguma maneira no livro do Apocalipse, fecha aspas. Por exemplo, Apocalipse 13, versículo 8, fala de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. João Batista se referiu a Yahushua como o cordeiro de Yah que tira os pecados do mundo. E há ainda outros. Em todos os livros de Moisés, começando pela queda, temos a morte de Yahushua simbolizada por sacrifícios de animais. E tendo isso em mente, já sabemos que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é uma referência direta ao Salvador. E o que mais? A Babilônia. Em Apocalipse 17, João vê uma mulher sentada em uma besta de cor escarlata. Leia, Chris, para nós os versículos 4 e 5 de Apocalipse 17. Ok. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O próximo capítulo, Apocalipse 18, versículos 6 e 7, diz: Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Agora leia o que Isaías diz em Isaías 47, versículos 7 e 8. Ok. E disseste: eu serei senhora para sempre.
Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim, não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. É uma afirmação precisa dizer que todos os livros desaguam no livro do Apocalipse. Então, o que isso significa para os crentes modernos? Acho que nenhum de nós conhece o Antigo Testamento tão bem quanto os crentes do primeiro século. Significa que precisamos conhecê-lo como nossos irmãos conheciam. O problema que muitos cristãos enfrentam é que eles foram doutrinados a pensar que eles podem ignorar o Antigo Testamento, que não estarão perdendo nada demais. Simplesmente deixá-lo de lado e se concentrar nas boas novas dos escritos do Novo Testamento, pois é a graça que importa. Mas perdemos muito quando fazemos isso. O próprio Cristo nunca ensinou que o Antigo Testamento deveria ser deixado de lado. O que ele disse em Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mas nós não saberemos pontualmente o que Cristo veio para cumprir se não conhecer primeiro a lei e os profetas, assim como o que eles tinham a nos ensinar. Vejamos, por exemplo, o conflito entre o dragão e Yahweh como uma peça encenada em um palco cósmico. O Antigo Testamento é o que lhe outorga os atores, o cenário e até mesmo o enredo para o Novo Testamento, e o Apocalipse é o clímax de tudo. Mas perderemos tudo o que isso significa se ignorarmos o Antigo Testamento. É como comprar ingressos para uma peça de 2 atos e decidir pular o ato 1 e ir direto para o ato 2, pois é neste ato que o clímax ocupa o seu lugar. E por onde então que começamos? Eu ainda não consegui memorizar todo o Antigo Testamento, pois não há como fazê-lo. Honestamente, parece um pouco forçado, mas há algum possível passo que podemos dar que nos levará em direção à compreensão do Apocalipse? Absolutamente, e não desanime. À medida que nos esforçamos para aprender e compreendê-lo, Iá abençoará nossos esforços e nossa linha de estudos. A primeira coisa a fazer seria adquirir a Bíblia certa. Agora eu não posso falar por todos os idiomas, mas em muitos deles há dezenas de traduções diferentes que você, caro ouvinte, poderá escolher. Escolha uma que você possa entender com mais facilidade. Mas e quanto aos erros de tradução? Algumas pessoas são inflexíveis em dizer que apenas esta tradução ou aquela deve ser usada. Eu até li um livro uma vez que afirmava sem hesitar que certas traduções não deveriam nem mesmo ser usadas. A realidade é que o que temos são diversas traduções e, francamente, todas as versões têm alguns erros. E é por essa razão que temos comentários e dicionários bíblicos. O mais importante é adquirir uma Bíblia que você possa entendê-la de uma forma mais didática. Qual é o sentido de ler uma tradução com um vocabulário e gramática de 500 anos atrás se você não consegue entendê-la? Lembre-se que a Bíblia foi escrita para o homem comum e para que houvesse uma compreensão lógica. Isso é verdade. E, claro, você nunca deve estudar as Escrituras sem primeiro orar e pedir por sabedoria. Você deve pedir a Yahweh para guiar sua compreensão ao meditar em suas mensagens. E o que vem a seguir? Não acelere o passo, pois você poderá perder a essência do que você busca. Você não está em uma corrida, assim não tenha pressa. Não tem problema se você achar que está indo muito devagar, uma vez que você precisa entender o que está lendo. E isso me leva ao meu próximo ponto. Uma boa concordância não só será muito útil, mas tornará seu estudo da Bíblia muito agradável. Esta é provavelmente a maneira mais fácil de encontrar temas entrelaçados nas Escrituras. Procure uma palavra-chave na concordância e leia cada versículo que contemple essa palavra. Salvaguardado, quando você concluir seus estudos, você saberá mais do que jamais imaginou que poderia sobre o assunto. Isso é bem verdade. E deixe-me acrescentar que há muitos recursos online. Se você, amigo ouvinte, não puder pagar para ter uma cópia de uma concordância, veja se consegue encontrar um online. Agora,
Quando se trata do estudo da Bíblia, muitas pessoas sugerem começar com o Novo Testamento, especificamente pelos evangelhos, pois eles são mais fáceis de entender. Mas quando estamos tentando aprender sobre o Antigo Testamento, como devemos proceder? Basta começar em Gênesis 1:1 e seguir direto para o último versículo de Malaquias? Você até pode, embora algumas pessoas possam ficar atordoadas com tanta coisa que elas acharão nesse processo. Uma maneira de fazer isso é lendo a Bíblia em ordem cronológica. A ordem dos livros que temos em nossas Bíblias é diferente da maneira como os judeus os organizaram. Pesquise online e descubra a ordem cronológica de quando os livros foram escritos e leia-os nessa ordem. Nossa, essa é uma ótima ideia. Outra coisa que pode ser feita é dividir os livros por conteúdo e escolher uma categoria para começar. Talvez você queira começar com os livros de Moisés. Depois disso, você pode querer ler os livros de poesia ou os livros da sabedoria. Depois tente ler e estudar os livros de história antes de passar para os profetas maiores e, finalmente, os profetas menores. Isso foi o que fiz na primeira vez que li a Bíblia. Ficou mais fácil dividi-la em partes e mais fácil administrar suas leituras. E você, Chris, alguma dica de estudo da Bíblia que funcionou para você? Sim, eu tenho. Uma coisa é prestar atenção em como as histórias singulares se encaixam em uma perspectiva de maior abrangência. Algumas das histórias do Antigo Testamento, em uma leitura superficial, podem ser horrendas e de causar inquietação. As Escrituras não escondem nada, não é verdade? Não, de jeito nenhum. Mas ver como as histórias singulares se encaixam em uma perspectiva de maior abrangência e na bondade e no amor de Yah pode realmente modificar o que era horrendo. Minha esposa, ela gosta de usar lápis de cor para marcar certas passagens. Por exemplo, nas Escrituras, o azul representa a lei. Então, para quaisquer passagens que sejam claramente sobre a lei de Yah, ela as marca em azul. A cor verde simboliza esperança. Dessa forma, ela identifica as promessas na cor verde. Eu não sei quais são todas as categorias, mas funciona muito bem para ela e realmente torna mais fácil encontrar algo na Bíblia. Eu gostei dessa ideia. Agora eu faço minhas anotações nas margens, as quais me ajudam bastante. Faça da Bíblia sua agenda de anotações, manejando-a e identificando tudo o que for possível. E quanto a... isso é meio embaraçoso de admitir, mas acho que a maioria das pessoas conseguirá se identificar com o que eu vou dizer agora. O que você pode fazer se perceber que você não consegue sair de uma determinada passagem, ou seja, não consegue compreendê-la? Como podemos continuar avançando? Como fazemos isso? É muito fácil quando não entendemos uma passagem e simplesmente a deixamos de lado. E, é claro, será muito mais difícil voltar e lê-la novamente. Alguma sugestão para aqueles de nós que se encontram com dificuldades de entender um verso em específico? Isso provavelmente nunca acontece com você, mas é algo que eu encontro em meu caminho algumas vezes. Creio que é mister dizer que isso acontece com todos nós em algum momento. Minha sugestão é que, se você está começando a ficar patinando em algum verso ou assunto em específico, simplesmente pule essa passagem ou esse capítulo e vá para um próximo conteúdo. Temos essa ideia de que não podemos fazer isso. Você não pode pular um capítulo ou uma passagem porque pode perder algo de grande valia que o Espírito Santo está tentando lhe ensinar. Você já se sentiu assim? Ah, com certeza. Claro que sim. Todos nós já passamos por isso. O que quero dizer é que ter dificuldades em pronunciar um nome que é difícil para a nossa língua gera problemas para nós e, consequentemente, pode trazer um certo desânimo quando encontramos certas barreiras. Então você sabe do que eu estou falando. Sim, mas aqui está a questão. Você está certo de que, se ficarmos tão atolados que deixamos a Bíblia de lado e simplesmente paramos, poderá ser difícil voltar a ela. É muito melhor pular um capítulo ou dois e continuar lendo e estudando do que parar de estudá-la de uma vez por todas. Nós sempre podemos voltar a estudá-la. Só porque você pulou um capítulo ou dois não significa que você não possa voltar em outra oportunidade e lê-lo com afinco. Só não pare de ler e não pare de estudar.
Uma coisa que descobri que realmente dá vida às Escrituras é usar um dicionário bíblico e começar a procurar palavras em específico. Não conseguimos conceber as profundezas que podemos cavar, bem como nos aprendizados que podemos adquirir quando começamos a procurar as definições de palavras-chave em qualquer passagem. Isso é verdade, viu? Às vezes podemos encontrar um significado totalmente diferente que nunca havíamos percebido que existia. Você pode até fazer isso com as genealogias. Quando nos deparamos com um capítulo que só traz as genealogias, podemos começar a procurar os significados dos vários nomes das pessoas listadas. Os nomes israelitas sempre tiveram uma essência que tinha em si uma definição repleta de significados. Por exemplo, o nome do profeta Elias significava meu Deus ou meu El-Eiar. Você não acha esse nome fora de série? Sem dúvidas. Se você decidir a começar a procurar os significados dos vários nomes dentro das genealogias, sua leitura não o desapontará. Um benefício de ler a Bíblia inteira, mesmo que você tenha que dividi-la em seções, é que você será capaz de comprovar uma série de eventos dentro de cada um de seu contexto. Agora, se você ainda está sentindo que seu envolvimento com as Escrituras está tomando grande parte de seu tempo e quer simplesmente simplificar as coisas e entrar de cabeça no Apocalipse, eu tenho 2 passagens com as quais você pode começar. Êxodo capítulo 7 a 11 e Daniel 7. As pragas do Egito foram um prenúncio das pragas que são apresentadas no Apocalipse. Ao ler essas passagens, pense no porquê Yahweh enviou as pragas ao Egito. O que ele estava tentando fazer? Ele cumpriu o seu intento? Dessa forma, faça a mesma análise das pragas descritas no Apocalipse e você aprenderá muito ao seguir essa dica. A outra passagem é a de Daniel 7. Todo esse livro é maravilhoso, mas especialmente o capítulo 7. Nele você encontrará a chave que explica muitos dos símbolos usados em Apocalipse. E, finalmente, lembre-se de que todo esforço que você coloca em algo é o que você automaticamente obterá dele. Você quer entender o Apocalipse? Dedique um tempo estudando o Antigo Testamento, pois é assim que você obterá o conhecimento que João presumiu que seu público tinha. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. É pecado irar-se? É pecado ficar triste ou deprimido? É fácil para muitos de nós nos sentirmos culpados após ficarmos irados. Afinal, a ira é o que consideramos como sendo uma emoção negativa. Mas e a tristeza ou a depressão? Muitos cristãos sentem que, a menos que estejam passando por uma vida acomodada e sem grandes intercorrências, eles estarão indubitavelmente em pecado. Isso cria culpa que pode aumentar os sentimentos de tristeza e depressão, afastando, consequentemente, as almas de Yahweh. A verdade é que fomos criados para ser seres carregados de emoções positivas, e Yahushua passou por momentos de inquietação e ainda assim não pecou. Na verdade, nem mesmo a raiva em si é pecado. Se você tem lutado contra a culpa por sentir essas emoções bastante humanas, procure pelo artigo em nosso site intitulado "Não é pecado ser um humano". Lembre-se, Yahweh te ama e Ele o criou para ter toda a gama de emoções. Procure pelo programa intitulado "Não é pecado ser um humano" no www.worldlastchance.com/português. Vamos então começar a nossa caixa de mensagens diárias. Normalmente, quando recebemos perguntas para que as respondamos, eu meio que jogo para o Will se virar. Sei que ele tem um profundo conhecimento das escrituras e digo-lhe qual é o tema que temos que abordar. Mas sempre sobre um assunto de uma forma geral, mas nada em específico. De vez em quando, porém, recebemos uma pergunta que é tão, digamos, complexa e às vezes bastante específica que eu sinto que é preciso dar ao Will a chance dele estudar primeiro. E esse é o caso da pergunta de hoje. Tenho que confessar, Chris, que eu te agradeço por fazer isso. E por que você não lê a pergunta de hoje para que nossos ouvintes saibam do que estamos falando? Sem problemas.
Gianna, dos Estados Unidos, escreve: tenho estudado sobre o sábado lunar. Embora eu tenha mais a aprender, estou maravilhada com a beleza desta verdade. Certas coisas sobre as quais me perguntei no passado simplesmente se encaixaram quando harmonizadas com esta verdade, e compartilhei isso com meu marido. No começo, ele ficou interessado, mas então nosso pastor o disse que essa é uma teoria criada por um homem chamado Jonathan David Brown, que cumpriu pena em uma prisão federal após ser condenado por crimes de ódio e perjúrio. Agora, meu marido não está mais nem aí com o sábado lunar. É verdade que foi esse homem que surgiu com a ideia do sábado lunar? Se for, como podemos ter certeza de que é verdade? Quão confiável é a prova do sábado lunar? Eu nunca tinha ouvido falar de Jonathan David Brown e então tive que pesquisar um pouco sobre ele para saber com certeza do que ela estava falando. Mas tudo bem, vamos responder a algumas perguntas. Primeira, de quem estamos falando? Jonathan David Brown foi um engenheiro de som e produtor musical americano na indústria da música cristã contemporânea. Em 1992, ele foi condenado a cumprir 27 meses de prisão federal como cúmplice após sofrer 2 acusações de crimes de ódio e uma acusação de perjúrio. Após sofrer 2 acusações. Isso significa que ele não cometeu os crimes? Não cometeu. O tribunal o considerou culpado de ajudar um adolescente envolvido a se esconder das autoridades e acho tentar esconder seu carro ou algo assim. A segunda pergunta que precisamos fazer e a que vai ao cerne da pergunta de Gianna é: esse homem é uma fonte confiável para basear sua crença no sábado bíblico lunar? Minha resposta é não. Você nunca deve basear nenhuma crença na palavra de ninguém para nada. Você deve sempre fazer sua própria pesquisa e então, com base no peso da evidência, aceitar a verdade ou rejeitar o erro, qualquer que seja o que o Espírito Santo te indique o caminho. Certo. Sempre dissemos que não queremos que ninguém acredite em nossa palavra. Faça sua própria pesquisa, mas... E o que mais, Will? Você quer saber se Jonathan David Brown criou essa teoria do sábado lunar? Bem, pelo menos, ou talvez, Yahweh poderia ter restaurado essa preciosa verdade por meio dele, não poderia? E se o fez, Yahweh usaria um criminoso para restaurar uma verdade tão importante? Não vou presumir e dizer o que Yahweh fez ou fará, mas Brown descobriu sobre o sábado lunar? Acredito que sim. Pode ser que ele tenha estudado e chegado a essa conclusão, mas ele não é o único a desvendar essa verdade sobre o sábado bíblico. Alguns anos atrás, um grupo de pessoas que realizavam seus cultos em casa, eu não me lembro se foi na Costa Rica ou em Cuba, entrou em contato conosco. Eles descobriram a verdade do calendário bíblico simplesmente estudando as Escrituras e percebendo que na Bíblia o sábado sempre cai no dia 8, 15, 22 ou 29 do mês. Eles fizeram mais algumas pesquisas e descobriram como o calendário lunisolar funciona. Então, se a questão é que a ideia do sábado lunar se originou com Jonathan David Brown ou foi restaurada por ele, novamente, a resposta para ambas as perguntas é inequivocamente não. Vários cristãos em diferentes épocas e lugares esbarraram na verdade de que o calendário papal moderno não se alinha com o calendário bíblico. O que é um problema se você acredita que o dia em que você observa é um ponto imprescindível. Ou se você deseja guardar o dia que Yahushua ressuscitou. Correto? Em 1995, uma ordem advinda do gabinete do presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia comissionou um grupo de estudos para analisar essa mesma questão. Os Adventistas do Sétimo Dia são, eu acho, a maior denominação protestante observadora do sábado de todo o mundo. Eles sempre ensinaram que o dia em que você guarda ou observa é bastante importante e que faz parte de suas doutrinas. E o que aconteceu? A última vez que eu vi, os adventistas são contrários ao sábado bíblico como entendemos. Bem, o grupo de estudo, que era composto por alguns dos principais estudiosos e apologistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estudou esse tópico e descobriu, para sua surpresa, que o calendário bíblico não se alinha com o calendário moderno.
Consequentemente, o sábado não é o sábado bíblico. Isso pode ter ocorrido na época em que Jonathan David Brown chegou ao calendário bíblico, mas que não tinha nada a ver com sua descoberta. Tenho aqui uma citação de um dos membros do comitê que foi mencionada em um artigo chamado A Ocultação do Sábado Lunar, a investigação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um artigo bastante longo. Leia para nós, Chris, onde eu sublinhei. Ok. Quando perguntado se os oficiais da igreja que nomearam um comitê, em sua ignorância do tópico, realmente pensaram que o comitê de estudo poderia refutar o sábado lunar, um membro do comitê disse: em sua ignorância, eles, na verdade, pensaram que tinham um comitê que iria carimbar tudo o que lhes fosse dito para que endossassem. Mas, depois de alguns grupos de estudo, eles perceberam que não conseguiriam um consenso conosco e que não poderiam nos intimidar, e eles encerraram a discussão. Eles viram que estavam prestes a abrir a caixa de Pandora e então a fecharam. Este mesmo membro do comitê disse mais tarde que foi votado para que fossem concluídos todos os trabalhos desenvolvidos naquele período porque havia o temor de que o assunto iria, abre aspas, implodir a igreja, fecha aspas. Uau! Que coisa, hein? A liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia está ciente de que o sábado do calendário de nossos dias não é o sábado bíblico desde pelo menos da década de 1930, e a indicação de que eles sabiam mesmo antes dessa data. E eles não são os únicos. A Comunidade Internacional da Graça, anteriormente conhecida como a Igreja Mundial de Deus, também estava ciente de que o sábado que é usado em nossos dias não era o sábado bíblico. Mas, como os adventistas, este não era um tópico que a liderança da igreja gostaria de concentrar suas atenções. Sim, já é difícil guardar o sábado quando a maior parte do mundo cristão celebra o domingo. Tentar fazer com que seus membros observem o sábado do calendário bíblico não seria nada fácil ou até mesmo aceito. Bem, isso impactaria a igreja financeiramente, pois elas também são instituições financeiras, uma vez que empregam muita gente, e o baque seria muito grande. Mas esses protestantes que guardam o sábado não são os únicos. Os estudiosos judeus estão bem cientes de que o calendário bíblico é o lunisolar e que o ciclo semanal nos tempos bíblicos reiniciava com o primeiro dia de cada novo mês. O doutor Eviatar Zerubbabel é um estudioso judeu. Ele é professor de sociologia na Universidade Rutgers e que também escreveu vários livros. Um deles eu tenho aqui comigo. É chamado O Ciclo de 7 Dias, a história do que representa a semana. Nesse livro, Zerubbabel fala sobre o que ele chama de quase semanas. O que é isso? Bem, no nosso calendário moderno há um ciclo semanal contínuo. Por exemplo, o sábado de 31 de dezembro de 2022 era seguido pelo domingo 1º de janeiro de 2023. E não há nenhuma interrupção no ciclo semanal, mesmo quando há um dia bissexto. Ele é apenas intercalado sem nenhuma interrupção no ciclo semanal de 7 dias. Mas não era assim que funcionava no calendário bíblico, onde o ciclo semanal reiniciava a cada mês. É por isso que todos esses diferentes estudiosos observantes da Bíblia notaram que sempre que uma data é conectada ao sábado nas Escrituras, ela sempre cai em apenas uma das 4 datas, 8, 15, 22 ou 29 de qualquer mês. Os dias de lua nova eram sempre o primeiro dia do mês. É a isso que Zerubbabel se refere como quase semanas. Agora olhe na capa desse livro. Quando foi publicado? Vamos ver. Diz que foi publicado pela imprensa jornalística da Universidade de Chicago. Em 1985? Sim, anos antes de Brown anunciar sua suposta teoria. Zerubbabel documenta em seu livro como vários séculos depois de Cristo, a igreja primitiva queria se distanciar de suas raízes judaicas. E é por isso que eles pararam de guardar o sábado e começaram a observar o domingo. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre as semanas baseadas na lua. Você poderia, por favor, abrir na página 10 e ler onde está sublinhado? Ok.
As primeiras pessoas a estabelecerem um ciclo semanal contínuo que era totalmente independente do ciclo lunar foram os antigos egípcios, possivelmente como resultado de serem adoradores do Sol, o que essencialmente os libertou da necessidade de observar os ritos lunares. E eles praticamente ignoraram a Lua em seu calendário civil, que era baseado em 12 meses de 30 dias, cada um dos quais era, por sua vez, subdividido em 3 semanas de 10 dias. É interessante notar que nosso calendário moderno, o calendário gregoriano, que recebeu esse nome em homenagem ao Papa Gregório XIII, que o instituiu, é baseado no calendário juliano pagão. É um calendário solar e não tem nenhuma conexão com a Lua. As semanas sempre foram vinculadas à Lua, mas não a um calendário solar, pois os calendários solares são pagãos e sempre foram. Mas o ponto que quero enfatizar é que isso é notícia velha. Este é um fato histórico e arqueologicamente documentado, e não tem nada a ver com um homem que estava preso e que teve tempo de sobra para conectar os pontos do que estava vendo nas Escrituras. Novamente, os judeus sabem disso. Aqui está uma citação da Enciclopédia Universal Judaica. Eu não me lembro do ano preciso de sua publicação, mas foi na primeira metade do século XX. É de um artigo intitulado Dias Santos, página 410. A Lua Nova ainda existe, bem como o sábado original, dependente do ciclo lunar. Ambos datam do período itinerante de Israel. Originalmente, a Lua Nova era celebrada da mesma forma que o sábado. Gradualmente, tornou-se menos importante, enquanto o sábado se tornou mais e mais um dia de religião e generosidade, de meditação religiosa e instrução, ou paz e deleite da alma, e produziu efeitos influentes e benéficos fora do judaísmo. Fecha aspas. E há uma outra citação aqui, da mesma enciclopédia, em um artigo intitulado Semanas, que diz: o Shabat, o sábado semanal, surgiu originalmente do ciclo lunar, contendo 4 semanas que tinham seu fim no sábado, e mais 1 ou 2 dias adicionais não contados por mês. E esses são meses lunares e que têm sua base nos movimentos lunares. Bem, até a palavra month, mês, vem da palavra lua, e a palavra original era, na verdade, mund. Uma palavra meio estranha, não é? Mas é isso mesmo, em muitas línguas, lua é a palavra arcaica para mês. Agora, uma última citação que é do artigo intitulado Celebração Pastoral, da Enciclopédia Judaica. Quando você começar a ler, observe a estreita ligação entre as luas novas, que era um tipo de dia sagrado, e que era o primeiro dia de cada novo mês, e o sábado do 7º dia. No início, o Festival da Lua Nova não era contado entre os 7 dias da semana. Depois de decorridos 28 dias, 7 dias vezes 4 semanas, 1 ou 2 dias eram intercalados como dias de Lua Nova, após o que um novo ciclo de 4 semanas começava. De modo que o sábado era um festival volátil. Depois, a semana e o sábado tornaram-se fixos na semana planetária cíclica, que gradualmente resultou em tirar do Festival da Lua Nova sua importância popular. A verdade é verdade, independentemente de quem a assuma como tal. A verdade sobre o sábado lunar não foi mera invenção de um criminoso, que não a torna menos verdade simplesmente porque ele foi um dos primeiros a começar a discuti-la amplamente. Esse é um bom ponto, Will. Ele provavelmente tinha menos a perder do que, digamos, um pastor, padre ou estudioso da Bíblia, cujo salário vem de uma organização que não quer que o status quo seja descontinuado. Eu só gostaria de acrescentar mais uma coisa. Sempre que você tenta compartilhar algo com alguém, a resposta é atacar a pessoa, como Jonathan David Brown ao ensinar sobre o sábado lunar, é uma falácia sem precedentes. Sim, é uma falácia sem precedentes. Ad hominem, ou
argumento contra a pessoa. Certo, vemos isso acontecendo em demasia quando as pessoas não têm fatos para apoiar seus argumentos. Elas então recorrem para argumentos emocionais, e é aí que entra o argumento contra a pessoa. Assim, Brown passou um tempo na prisão. E daí? Nós não conhecemos seu coração, mas sabemos que os Estados Unidos têm a maior população carcerária per capita de todo o mundo. O ladrão passou um tempo em uma cruz bem ao lado do Salvador. Martinho Lutero era antissemita e foi fundamental para expulsar os judeus da Saxônia em 1537. Sim, e lembro-me de como fiquei chocado quando li sobre o que ele escreveu sobre os judeus e suas mentiras. Ele, na verdade, propôs que os cristãos deveriam incendiar suas sinagogas ou escolas e chegou a dizer que, abre aspas, seus rabinos sejam proibidos de ensinar sob pena de perder suas vidas e membros. Isso é hostil. E ainda assim, por meio dele, a gloriosa verdade da justificação pela fé foi restaurada ao mundo. Yahweh trabalha com humanos falíveis e ele nos alcança onde quer que estivermos. Achamos que somos muito superiores, mas mesmo agora, há verdades que ainda precisamos aprender. Dessa forma, vamos dar uns aos outros a liberdade de aprender e crescer, e dar a Yahweh a liberdade de usar quem ele desejar para espalhar suas verdades. Isso é muito bom. Esse é o tipo de compaixão e compreensão que queremos que nos seja mostrado enquanto aprendemos e crescemos. A seguir, temos a Laura Lee com sua promessa diária. Muitos cristãos apreciam sobremaneira o livro do Apocalipse. Eles concentram toda a sua atenção nas profecias contidas neste livro, esperando encontrar por sinais específicos do fim que lhes dão a certeza que estão no caminho certo. Isso traz alento, pois os deixa com o senso de que a segunda vinda é algo que eles podem pronunciar, ou pelo menos mostrar que a vinda de Cristo está próxima. Outros cristãos evitam este livro a todo custo, aterrorizados com o que ele diz sobre os decretos de morte e os mártires que se levantarão. No entanto, a verdade não é essa, em virtude de que o Apocalipse não foi escrito para antever o fim do mundo, mas sim a destruição de Jerusalém. Isso pode parecer chocante, mas as evidências estão todas lá. Separe um tempo para estudar sobre isso de uma forma pessoal. E um bom meio para fazer isso seria por meio do www.worldlessons.com/português. Procure pelo artigo intitulado 10 razões para acreditar que o Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo. Isso é importante porque a data destes escritos revela qual evento estava sendo profetizado. Procure por 10 razões para acreditar que o Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo no www.worldlessons.com/português. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Art era um jovem que era judeu e que morava no Queens, em Nova York. Ele matriculou-se na Universidade de Columbia, onde foi colocado em um dormitório com outro rapaz chamado Sander. Os dois rapazes rapidamente tornaram-se grandes amigos, se dando bem por ambos gostar de música e literatura. Infelizmente, durante o primeiro semestre do seu penúltimo ano, Sander percebeu que sua visão estava ficando turva. Ele foi a um médico que o diagnosticou com conjuntivite, mas sua visão continuava piorando. O médico o encaminhou para um especialista que lhe deu um diagnóstico devastador, de que ele estava ficando cego. Em janeiro, a perda de sua visão foi total. Sander ficou arrasado. Ele desistiu de seu sonho de cursar direito e voltou para casa. Sua família era pobre e sua preocupação em ser um fardo financeiro o afundou na depressão, e ele cortou todo o contato com seus amigos e ex-colegas de classe. Pouco tempo depois, alguém bateu à sua porta. Era Art, que recusou-se a deixar seu melhor amigo desistir da vida. Foi preciso muita conversa, mas Art o convenceu de tentar concluir seus estudos. Art prometeu que ficaria ao seu lado e o ajudaria para que ele não fracassasse academicamente. E foi exatamente o que ele fez. Ele acompanhou Sander às suas aulas, bem como na hora das refeições. Ele nunca quis que seu melhor amigo se sentisse sozinho e, inclusive, começou a chamar a si próprio de Sombra. Quando ele lia o conteúdo das matérias da faculdade para Sander, ele brincava: "Sombra vai ler para você agora."
Art se dedicou incondicionalmente a ajudar seu melhor amigo e conviver com sua nova realidade. Mas Art queria mais que isso. Embora ele estivesse feliz em ajudar Xander, ele queria que seu amigo recuperasse a autoconfiança que havia perdido. Um dia, enquanto os dois jovens estavam andando na estação ferroviária central de Nova York, Art de repente se lembrou de algo muito importante que tinha que fazer naquele exato momento. Antes de partir, ele disse a Xander que ele deveria se virar sozinho a partir daquele instante e que tudo estava sob controle. Xander ficou aterrorizado e, enquanto andava, esbarrava nas pessoas, nas bagagens e até em algumas paredes, chegando a cair e cortar a perna. Depois de lutar por algumas horas, ele finalmente conseguiu encontrar o caminho e pegar o trem certo. Ao sair na rua 116, ele esbarrou em alguém que rapidamente se desculpou. Era Art. Xander entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Art não o havia abandonado, mas ele ficou ao seu lado durante todas aquelas horas terríveis e difíceis. Seu melhor amigo se certificou de que Xander estaria bem e, ao fazer isso, o presenteou com um senso de independência restaurador. Anos depois, Xander escreveu: "Aquele momento foi a centelha que me fez viver uma vida totalmente diferente, sem medo e incertezas. Por isso, sou imensamente grato ao meu amigo." Xander concluiu seu curso na Faculdade de Columbia e no prazo previsto, e inclusive como representante de sua classe. Depois, ele continuou estudando e concluiu o mestrado e o doutorado em Harvard. Ele também passou um ano em Oxford como um dos 24 bolsistas escolhidos naquele ano. Mas esse não é o fim dessa história. No período em que esteve em Oxford, Xander recebeu uma ligação de Art. Mas dessa vez era Art quem precisava de ajuda. Ele havia formado uma dupla de rock com um amigo e precisava de uns R$2.000 para poder gravar seu primeiro álbum. Naquela época, Xander e sua esposa tinham exatamente R$2.020 em sua conta bancária. Mas Xander não hesitou. Ele deu ao seu melhor amigo os R$2.000 de que Art precisava. O álbum não foi um sucesso, mas um ano depois, uma das músicas alcançou o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. As primeiras palavras de abertura da música prestavam homenagem a Xander, o chamando de Sombra, de seu velho amigo, e dizia que ele falava com ele regularmente. Art Garfunkel e seu amigo Paul Simon alcançaram sucesso internacional enquanto Sandford David Greenberg alcançou seu próprio sucesso. Xander se casou com sua namorada do ensino médio e se tornou um empresário inventor, autor e filântropo extremamente bem-sucedido. Em 1966, ele foi eleito um dos 10 jovens notáveis da América. Ao longo dos anos, ele continuou a ajudar outras pessoas, e ele e Art continuaram a ser bons amigos como sempre. Art foi até mesmo padrinho dos 3 filhos de Xander. Xander é conhecido por fazer coisas na vida sem os recursos típicos usados pelos deficientes visuais. Ele não usa uma bengala branca ou um cão-guia, como também não precisa usar o braille, e ainda assim ele aprendeu a jogar basquete usando seus outros sentidos. Art disse que quando se tornou amigo de Xander, abre aspas, "minha vida seguiu um novo rumo. Eu me tornei uma pessoa melhor aos meus próprios olhos e comecei a ver quem eu era. Alguém que se entrega e dá a vida por um amigo." Xander, em contrapartida, descreve a si mesmo como o homem mais sortudo do mundo. Provérbios 18, versículo 24 nos diz: "Há amigo mais chegado do que um irmão, e esse amigo é Yahweh. Sua promessa feita a você, querido ouvinte, em Hebreus 13, versículo 5 é: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Em meu nome e do Will, bem como de toda a equipe da WLC, eu gostaria de agradecer por você, querido ouvinte, nos sintonizar hoje. O programa que preparamos para essa data é intitulado Decodificando o Livro do Apocalipse, que é o programa de número 252. Se você gostou e deseja compartilhá-lo com os amigos ou familiares, você poderá encontrá-lo em nosso site, no www.worldlastchance.com/português, e também postamos programas exibidos anteriormente no YouTube. E assim, procure pelo programa intitulado
Decodificando o Livro do Apocalipse, número 252. Se você estiver nos ouvindo no YouTube, deixe seu comentário e se você gosta da nossa programação, considere nos dar um joinha para ajudar outras pessoas a encontrar nosso canal. Clique no sininho para receber notificações quando novos episódios forem disponibilizados. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.